Olá, aluno Sigma. Meu nome é Suzana Oliveira e eu venho por esse vídeo conversar com os alunos da segunda série do ensino médio, em nome da equipe da segunda série, composta pela professora Ângela, a professora Cristina e por mim. Juntas nós trabalhamos com esses alunos nas 3 unidades da nossa escola. Primeiro eu gostaria de dizer para vocês que, apesar de tudo estar um pouco fora de órbita agora, nós da equipe Sigma continuamos cuidando de vocês com o mesmo carinho, preparando as aulas com a mesma dedicação e desejosos pelo reencontro físico, Mas a nossa presença está aqui, está em cada link lançado, em cada leitura sugerida, pensando em vocês o tempo inteiro, Então, se sintam acolhidos pela gente, nossas casas estão abertas, E nos recebam aí com carinho e tolerância, porque não somos youtubers, mas temos muita preocupação com a formação de vocês, ok? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dissertação. A gente ainda está dentro desse capítulo, que é um assunto que toma bastante tempo da formação de um aluno em redação. A dissertação talvez seja a forma de texto mais explorada durante a nossa formação escolar. No entanto, os alunos tomam mais antipatia do que se apropriam totalmente, da forma de escrever uma dissertação. E não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês entendam a importância de saber argumentar e como que a gente pode fazer essa argumentação ser de fato convincente, Lembrando que o principal objetivo de um texto dissertativo argumentativo é convencer o nosso leitor do nosso ponto de vista. E esse nosso ponto de vista nós vamos chamar de tese. Então, diante de um tema, nós temos que nos posicionar e pensar o que eu penso sobre esse tema. O tema, geralmente, ele é muito amplo. Ele trata de um assunto que ainda é mais amplo do que ele. A ideia é reduzindo essa ideia até chegar no que, de fato, nós pensamos a respeito desse tema. Isso é a nossa tese. A tese é, qual é a minha opinião a respeito disso, O que eu gostaria de defender, qual é o meu ponto de vista. Muitas vezes o aluno me fala que não consegue dizer exatamente qual é o ponto de vista dele, principalmente quando é uma situação muito dicotômica, bem e mal, e a gente sabe que a vida não é só feita de extremos, Se você tem uma tendência a ir pelo meio do caminho, na hora da dissertação, nosso conselho é que você assuma um ponto de vista. De preferência aquele que você vai conseguir defender com mais tranquilidade e para o qual você tem uma melhor argumentação. Não dá para a gente ficar em cima do muro na hora de defender uma tese de argumentação. Se a gente fizer isso, a gente vai cair num erro básico, que é o do texto não possuir uma tese. Então, a gente vai trabalhar hoje como que é essa seleção de argumentos em prol da nossa tese. Beleza? Aqui no nosso material vem essa primeira explicação, dizendo que o foco do material vai ser sobre tese e argumento, Basicamente, meninos, para fazer um texto dissertativo argumentativo, a gente precisa ter essa tese bastante clara, o quanto mais cedo para o leitor, melhor. Geralmente ela está posicionada no primeiro parágrafo, Mas existem textos de muitos modelos, existem textos dissertativos em que a tese aparece um pouco depois, Mas a gente está trabalhando aqui num molde mais padrão, e nele geralmente a tese se apresenta no primeiro parágrafo. E geralmente a tese vem acompanhada de pelo menos 2 argumentos que vão ser trabalhados nos parágrafos seguintes à introdução. Então, a gente precisa entender o seguinte: se eu estou diante de um tema, eu preciso pensar nesse tema qual é a minha tese. Vamos dizer que o tema seja sobre a eficiência da lei seca na diminuição de motoristas embriagados, acidentes de trânsito, enfim, vamos dizer que esse seja um tema. Diante desse tema, você pensa sobre ele, pensa sobre o que é a lei seca, retoma todo o seu conhecimento de mundo acerca desse assunto. E depois de pensar sobre todos os conhecimentos que você tem acerca disso, você vai chegar à sua tese. Por exemplo, a tese geralmente é uma frase afirmativa.
vou colocar aqui em primeira pessoa, mas só para exemplificar. Eu penso que a lei seca contribuiu muito para maior conscientização das pessoas, diminuição dos acidentes. Então, para mim, a lei seca é essencial na regulamentação do trânsito brasileiro. Vamos dizer que essa é a minha tese. A lei seca é ou foi fundamental para um bom funcionamento do trânsito no Brasil. Vamos dizer que essa é a minha opinião. Por que eu tenho essa opinião? É aí que vem o argumento. Para que eu consiga convencer o meu leitor de que ele deve concordar comigo, de que eu estou certa, eu preciso ter um argumento convincente. Então, eu preciso ter alguma força para o meu argumento. E ela pode vir da citação de um dado, da fala de alguém, do testemunho de um fato noticiado pela imprensa. Você precisa provar para mim que a sua tese tem validade, né? Existem algumas teses que nos parecem mais fáceis de defender do que outras, né? Por exemplo, dizer que a lei seca de pouco contribuiu para a harmonização do nosso trânsito, por exemplo. Se eu quiser defender essa tese, eu vou ter que usar argumentos que dizem que a lei seca sozinha não funciona, de que se não houvesse fiscalização, de nada adianta uma lei, né? Que a lei é tão utópica quanto os nossos direitos previstos em Constituição, e por aí vai. Então, não existe tese impossível de defender. A gente só precisa ter um argumento que convença o leitor de que a nossa tese está correta, né? É muito bom sempre pensar assim, qual seria a minha contratese, né? Quem pensaria o contrário de mim se defenderia como? Então, talvez assim a gente fortaleça um pouco o nosso argumento. Então, basicamente fechei a minha tese, meu ponto de vista sobre aquele assunto, agora eu preciso eleger, selecionar, dentre as minhas muitas ideias, as minhas muitas vivências, quais são os argumentos que eu vou utilizar para sustentar a minha tese, né? E isso pode se dar por meio da explicação, da explicitação, da exemplificação de informações, fatos, opiniões, e assim você vai justificar para o leitor o ponto de vista que você escolheu, né? Basicamente, a estrutura de um texto dissertativo, então, vai ser composta por um primeiro parágrafo em que a gente mantém a tese, né? É uma orientação geral, como eu já disse, existem outros modelos. E os parágrafos entre o primeiro e o último, né? Tem alguns que fazem 2, alguns alunos fazem 3 parágrafos de desenvolvimento. Nesses parágrafos é que a sua argumentação vai criar corpo. É ali que vai ser defendido o porquê que a gente deve concordar com você. É importante que você coloque esses parágrafos de tal forma que exista uma progressão na sua ideia, que você não salte de uma ideia para outra, que você venha trabalhando de modo que uma pareça ser consequência da outra, ou de como elas se articulam para defender a sua tese. Não pode ser um dado estatístico e aqui a história de alguém totalmente deslocado uma da outra. Você até pode usar essa mesma argumentação, mas se você colocar assim, primeiro um dado estatístico e depois você fala, dentre as estatísticas citadas, há o caso do senhor fulano de tal, noticiado pela Folha, pelo Correio Brasiliense, e em que ele passou por tal e tal acontecimento. Observa que você retirou esse caso específico das estatísticas que você citou antes. Então é importante a gente pensar que não basta apenas selecionar os argumentos, mas vinculá-los de modo que todo o tempo eles caminhem para a sua tese, né? Então a gente tem uma tese que é o nosso topo da pirâmide, a gente tem que ficar olhando para ela o tempo inteiro. E tudo que a gente colocar dentro do texto tem que convergir para a tese, né? É muito importante que os argumentos conversem entre si e apontem para a tese, beleza? É muito importante que vocês saibam de que não existe uma única maneira de se concluir o seu texto, né? Para isso, a gente no nosso material fez 2 sugestões de possibilidade de conclusão. A primeira por meio da paráfrase e a outra por meio de uma sugestão que tentasse solucionar ou apaziguar a problemática que foi suscitada durante o seu texto, né? Aqui no nosso material,
tem um texto de Cristóvão Buarque chamado Exclusão Social. E o primeiro parágrafo foi descrito para vocês, a introdução. Na introdução é bem claro que primeiro ele ambienta a modernidade que a gente vive, as nossas tecnologias como um grande avanço, como um presente para a evolução humana. E ele vem com a tese logo depois, dizendo que, entretanto, a história social não participou dessa modernidade, né? E que nós temos milhares de pessoas que estão excluídas desses processos de evolução e que a tecnologia não foi essa quebradora de correntes que a gente imaginava, né? Logo depois ele aponta 2 argumentos que ele vai utilizar durante o desenvolvimento para defender essa tese, que é o argumento de que a velocidade da tecnologia foi uma intensificação da exclusão social e não um combate a ela. E o segundo argumento dele é de que isso ameaçou, inclusive, a estabilidade ecológica do planeta. Então, a sustentabilidade de vida também foi ameaçada com a modernidade. Então, observa que um tema que começou sendo elogiado, dito que era imaginado há alguns anos atrás, o que poderia se fazer hoje, depois essa enorme vantagem da modernidade é questionada. E a gente tem aqui para vocês 2 exemplos de conclusão. Um que é esse, que a gente já disse, né, da repetição da tese, em que ele basicamente termina o texto dizendo: por isso nós temos seres humanos que são excluídos da modernidade e estão condenados a essa exclusão. Já no segundo, existe uma proposta de se alterar essa realidade, né? E essa proposta parte de um pensamento, inclusive, de Joaquim Nabuco, que dizia que a evolução deve se dar, né, o processo social deve se dar por 3 óticas: a econômica, a social e a moral. Então não adianta a gente ter só um avanço econômico, mas não ter um avanço social e não ter um avanço moral, ético, né? E que para que se alcance essa evolução tríade, seria necessário que o Estado, juntamente com órgãos da educação e de planejamento, né, orientassem os alunos acerca do valor do conhecimento para a garantia de uma inclusão social e também que os gestores públicos criassem mecanismos de acesso para superar a segregação socioespacial que existe. A gente sabe que um morador de uma cidade satélite, que como eu, tem uma rua mais barulhenta, a gente não tem uma rua puramente residencial, a gente não tem os mesmos espaços que um morador de uma outra RA administrativa ou do centro de Brasília, né? Então, criar oportunidades iguais de emprego, de segurança, de saúde, isso seria uma forma de tentar combater os malefícios dessa rápida modernização que vivemos com a tecnologia, né? Depois disso vem propostas de videoaula, podcast para vocês, falando basicamente sobre os temas de vacinação no Brasil e também sobre o Covid-19, né? São 2 atividades diferentes, bem simples. Em uma delas você vai elaborar um texto completo, mas na segunda você vai fazer apenas uma conclusão, né? Você vai fazer uma conclusão utilizando um método e utilizando o outro método, uma conclusão para a introdução que já foi colocada, né? Aqui na parte de saberes, de conhecimentos a mais, a gente elegeu alguns textos interessantes também, algumas reflexões importantes para vocês. E eu espero que esse vídeo tenha representado bem essa equipe que trabalha de forma intensa e carinhosa com os nossos alunos de 2ª série e que tenha contribuído aí para que você no seu cantinho em casa se sinta um pouquinho mais estimulado a participar dessas discussões, tá? Nós estamos aqui e estamos juntos, tá bom? Lembra que quem quer mais, quer signo. Beijo, amores.